Olá, querida turma do nono ano da Escola Cristã Eduardo Miller, professor Rodrigo Calderaro, trazendo uma videoaula de História. Nós vamos estudar nessa videoaula a continuação daquele período que estamos estudando no nosso livro, capítulo 2, República Oligárquica. Nesse momento, os conflitos sociais na República Oligárquica, também conhecida como República Velha. É o primeiro momento da República. Nós temos que entender que o Brasil está passando pelos seus primeiros anos neste sistema de governo. Então, é um sistema de governo recente. É um país que estava acostumado, desde a sua época da colonização, com a monarquia. Então, quando tem a proclamação da República, a gente viu na aula passada que é um regime político que está favorecendo apenas pequenos grupos, aqueles grupos que têm maior poder aquisitivo e maior influência política no Brasil. Os cafeicultores, os criadores de gado, os coronéis. Então a gente vai observar durante a República Oligárquica apenas uma transição de um poder monárquico, onde o rei representava o poder, para um poder republicano, onde os representantes do povo vão ser apenas os representantes dos interesses daqueles mais ricos e mais favorecidos dentro da sociedade brasileira. Então, turma, a gente viu isso na aula passada, como que a política do café com leite ela funcionava de fato, acabava elegendo alguns representantes dos interesses dos cafeicultores de São Paulo, alternava com um representante dos interesses dos pecuaristas em Minas Gerais, ali com algum militar do Rio de Janeiro, mas tudo dentro de um jogo em que era controlado, porque as eleições elas eram abertas, né? Então tudo isso vai criar um cenário, um panorama social e político, onde eu vou observar que quem tem maior poder nesse sistema é o exército. Então o exército ele vai ser o grande detentor do poder político no Brasil, junto com os cafeicultores e aqueles grandes industriais. A gente vai ver então um pouquinho do conflito social que esse panorama na República Velha ele vai acabar originando aí durante o final do século XX, século XIX, início do século XX até mais ou menos 1930. Então, esse período ele vai ser marcado pela urbanização, pela industrialização do Brasil e pelo aumento das migrações que a gente já vem observando ali no finalzinho do Império e nesse primeiro momento da República. A urbanização, turma, ela vai ser aumentada porque as cidades elas vão ter as melhores oportunidades de trabalho. As cidades vão ser os locais onde vai se ter a maior possibilidade de as pessoas se empregarem e trabalharem. As cidades, então, elas vão ter investimentos da infraestrutura pública, porque se as cidades estão chamando muitos trabalhadores, consequentemente, recebendo altos investimentos em infraestrutura. No entanto, o aumento da população nas cidades, sem acompanhar o aumento da infraestrutura, ou seja, muitas pessoas iam morar nas cidades, mas as cidades às vezes não comportavam aquela quantidade de pessoas que estavam indo para lá, vai gerar uma precariedade de moradias, ou seja, as moradias onde as pessoas vão se instalar não vão ser moradias muito confortáveis e salubres, ou seja, saudáveis de se viver. Então vamos observar aí no Brasil do século XX, um surgimento ali das primeiras periferias, das favelas e dos cortiços, que eram construções, prédios, onde se moravam diversas famílias e às vezes compartilhavam um só banheiro, uma área só para lavar roupa. Então os cortiços, eles eram a moradia dos mais pobres, né? Em oposição aos casarões dos mais ricos e dos barões. Então eu vou ter ali o começo do que a gente observa até hoje em dia nas nossas cidades, a desigualdade social. Enquanto uns moram em prédios altos e chiques, outros moram em casas de madeira, casas que não têm ruas asfaltadas ou esgoto. Isso não é de hoje, meus queridos, isso já vem aí do Brasil do século XX. A indústria, o Brasil vai viver um surto mais forte e mais maduro de industrialização.
motivado pelo capital cafeeiro, ou seja, o setor cafeeiro vai investir muito dinheiro ali na industrialização para começar a produzir o café em escala industrial. O capital estrangeiro vindo de fora, os dólares vão entrar com força no mercado nacional e finalmente a indústria vai superar a agricultura. A indústria vai se tornar então maior atividade econômica geradora de lucros no Brasil ali no começo do século XX, superando então os lucros que a agricultura vinha trazendo até então. Então é nesse momento que a gente pode dizer que o Brasil começa a se tornar um país industrializado. Muito tarde, século XX, enquanto que a Europa se industrializa no século XVIII, né? Então a gente tem aí 250 anos de atraso em relação à industrialização da Europa. A gente tem um atraso no nosso desenvolvimento industrial. Por fim, a migração ela é o outro temperinho ali desse período. A migração vai ser o fluxo de pessoas destinadas aos grandes centros urbanos, ou seja, as cidades é que vão atrair os maiores fluxos migratórios. E esses fluxos migratórios, eles vão vir tanto de dentro do Brasil quanto de fora. Imigrantes estrangeiros como italianos, alemães, poloneses, japoneses vão também chegar nas cidades e à procura de trabalho, assim como os nordestinos fugidos da seca, os paraenses e nortistas fugindo das condições precárias de vida, e eles vão constituir a principal mão de obra nessas cidades. O que eu vou observar então, turma? Eu vou observar cidades que estão crescendo em número, estão recebendo muitas pessoas, que estão recebendo maior urbanização, estão recebendo infraestrutura, ruas asfaltadas, bondes, eletricidade, telégrafo, que é o instrumento de comunicação da época, anterior ao telefone, né? Eu vou observar maior industrialização, então essas pessoas vão precisar de trabalho. Elas vão tentar morar nas cidades, que estão tentando acolhê-las, e estão tentando um emprego ali na indústria. É assim que eu vou observar o cenário que vai eclodir os conflitos, tá bom? E aí o primeiro conflito que traz o material de vocês é do operariado e as lutas do operariado. O que é o operariado? Nós já discutimos isso no finalzinho, no começo do ano, né? A formação da classe trabalhadora, que se transforma em classe trabalhadora após a industrialização da Europa, né? A maior necessidade de se organizar em sindicatos e se politizar. Então eles vão buscar melhores condições de vida. A gente tem aí as primeiras lutas do proletariado mundial, os exemplos do ludismo e do cartismo, que foram os dois grandes exemplos de movimentos sociais de busca por melhores condições de vida dos trabalhadores, né? Então a gente tem aí o operariado e suas lutas, a gente tem as buscas por melhores condições como principal motivo do operariado se unir e lutar. Outro motivo de questionamento são as extensas jornadas de trabalho. A gente tem jornadas de trabalho de 12 a 16 horas diárias. Turma, nós vimos que isso são jornadas de trabalho, são condições de trabalho muito parecidas com as condições de trabalho do início da industrialização na Europa, na Inglaterra, século XVIII, século XIX. E a gente viu que o ludismo e o cartismo foram movimentos que contestaram isso, e os avanços das lutas, como o sindicalismo, né, o socialismo, eles botaram pressão nos patrões e os governos conseguiram reduzir a jornada de trabalho, garantir mais direitos aos operários. Só que isso não vai ser observado aqui no Brasil, que está se industrializando agora, no século XX. Então, o modelo de industrialização vai ser muito parecido com os primeiros momentos da industrialização na Europa. Então, eu vou observar trabalhadores infantis trabalhando, crianças empregadas nas fábricas, como vocês veem nessa imagem. Eu vou observar crianças trabalhando 12 horas, homens trabalhando 16 horas, junto com mulheres, ausência de banheiro, ausência de janelas, de iluminação, de ventilação, condições precárias de trabalho, muito parecidas com aquelas que via-se 200 anos atrás na Inglaterra. Então, o Brasil vai viver uma industrialização muito parecida com os primeiros momentos da industrialização na Europa. Enquanto que na Europa os trabalhadores já têm umas condições bem melhores, fruto do trabalho organizado deles. Aí, como lá na Europa a gente tem operários mais entendidos, que já lutaram, já conquistaram diversos direitos, eu vou ter um operariado aqui no Brasil politizado, um operariado mais
consciente dos seus direitos, mais inteligente em termos de experiência, né? Eles lutaram mais, já têm um passado ali de conquistas históricas em que eles já viveram movimentos sociais que aqui no Brasil ainda não tinham acontecido. Então, muitos dos operários que vêm da Itália, eles já tinham tido experiência de movimentos sociais, de lutas por melhores condições. Quando eles chegam aqui no Brasil e vão observar essas condições precárias do proletariado, vai haver um choque. E esse proletariado que vem do estrangeiro, eles vão começar a influenciar os brasileiros a se organizarem e lutarem por seus direitos. É nesse contexto que eu vou observar a Greve Geral do Brasil, que é um acontecimento de 1917, onde diversos operários ali do sudeste do Brasil vão parar ali da região que é conhecida como ABC Paulista, né? Que é a região das indústrias, São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André e São Carlos. São as principais cidades ali perto da capital São Paulo que recebem as indústrias no Brasil no século XX. Então essa greve vai parar essas indústrias e aí é que vamos ter o primeiro grande acontecimento, o primeiro grande movimento trabalhador no Brasil. Apesar disso, os patrões das indústrias, os donos das indústrias, eles são grandes aliados do governo e eles não vão conseguir influenciar, né, o governo a não conceder as melhorias que o proletariado, que os operários estão pedindo. E aí esse movimento da greve vai ter forte repressão policial, o governo vai reprimir esses movimentos e pouco avanço terá. Os poucos avanços que os operariados vão conseguir vai ser a Lei de Férias, em 1925, que é o primeiro marco legal que vai garantir o direito aos operários de ter férias, e o Código de Menores, que vai proibir o emprego ali de menores de 16 anos na indústria. São avanços significativos, mas são muito discretos ainda. Aí o material vai trazer os movimentos sociais urbanos, não só os movimentos dos trabalhadores. Tem início com os trabalhadores, a gente acabou de ver, mas a gente vai ver também que esses movimentos de trabalhadores, eles vão começar a influenciar a sociedade como um todo. E aí vai resultar um pouco dessa organização política da sociedade. Quando a gente tem os trabalhadores se unindo para buscar por melhorias de trabalho, a gente tem uma sociedade que vai lentamente se politizando mais, fica mais consciente dos seus direitos e dos seus impostos que paga, né? E aí a gente vai ter uma maior pressão da sociedade por melhorias, tanto de vida quanto de trabalho. Então o século XX, o primeiro momento dessa República Velha, é marcado de conflitos tanto sociais urbanos quanto rurais. E o material de vocês vai trazer alguns deles. Os movimentos sociais urbanos que o material traz é a revolta da vacina. E, turma, é muito interessante a gente estudar a revolta da vacina em um ano de pandemia. Pensem comigo. Durante o tempo presente, o que estamos vendo? Primeiro, nós vimos um descrédito das vacinas, principalmente vindo do governo federal. Existia um debate sobre quais vacinas seriam mais eficazes, e aí girou em torno ali de uma desconfiança em vacinas que aplicavam ali 50% de eficácia. E aí houve uma guerra. A vacina tal dá mais de 90% de eficácia contra o coronavírus. A vacina Coronavac dá 50% somente. Eu quero tomar tal vacina, eu quero não tomar tal vacina. Isso, turma, não é de hoje. A revolta da vacina, no ano de 1904, foi um evento que é bem simbólico para mostrar para a gente como esse assunto de vacina ele ainda é muito polêmico na nossa sociedade. E eu vou explicar um pouco para vocês aqui, e aí a gente retoma o debate da contemporaneidade. A revolta da vacina, ela surge no momento em que as cidades têm muitos problemas de infraestrutura urbana. Falta saneamento básico para a maioria da população e essas pessoas mais pobres, elas vivem em condições insalubres. Os cortiços, como eu já falei, eram grandes prédios com apenas quartos para as famílias e banheiros compartilhados e áreas de pouco lazer, área de serviço para lavar roupa compartilhada, né? Poucas janelas, condições mesmo muito ruins de vida.
Aí, Rodrigues Alves, que vai ser o presidente na época de 1902 a 1906, vai começar a aplicar uma reforma urbana. Só que a reforma urbana do Rodrigues Alves é uma reforma de expulsão dos pobres dos centros urbanos, tá? Ele vai fechar os cortiços nos centros urbanos e vai forçar a população a ir se instalar nos morros. Então, quando a população vai fugir para os morros para ter onde morar, eles também não vão encontrar boas condições, porque vocês sabem, morar no morro, hoje, se vocês acompanham o jornal, vocês observam como são as condições de vida nos morros. Os morros hoje são as conhecidas favelas, né? Tanto de São Paulo quanto de Rio de Janeiro. E a gente vai observar no Rio de Janeiro, quando o Rodrigues Alves vai expulsar as pessoas, lembre-se, o Rio de Janeiro é a capital nesse período, né? Então ele vai expulsar as pessoas dos morros ali, dos centros urbanos e forçá-las a se instalar nos morros. E ali ele vai fechar os cortiços. Com esse fechamento dos cortiços, acredita-se que ele vai controlar um pouco os problemas de infraestrutura urbanos que são observados. Mas não. Vai ser necessário aplicar pela primeira vez no Brasil medidas sanitárias. E é aí que a gente tem a criação do que hoje a gente conhece como a Anvisa, que está tão em debate aí. É a Associação Nacional, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou seja, é um braço do governo, um órgão do governo, que serve para observar as condições de salubridade, que serve para liberar medicamentos, vacinas, que serve para autuar estabelecimentos comerciais que não seguem as normas sanitárias. E Oswaldo Cruz vai ser um grande médico sanitarista, um médico que vai se dedicar ao estudo da saúde pública. Tanto que hoje a gente tem uma fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, né? É um instituto de pesquisa sanitária muito importante no Brasil e no mundo, e nasce aí com a inspiração desse médico sanitarista que vai aplicar no Brasil, mais precisamente no Rio de Janeiro, a capital, uma campanha de vacinação contra as doenças de sarampo e varíola. E aí o Congresso Nacional, são os deputados, né, os representantes do poder, eles vão instituir a obrigatoriedade da vacina. Então, ser vacinado é obrigatório durante ali esse período, primeiros 10 anos do século XX. Então, a vacinação obrigatória pelo Congresso Nacional vai gerar muita insatisfação, porque as pessoas não vão conhecer. A vacina é algo novo que está sendo desenvolvido no século XX. Antes do século XX não existia vacina, turma. Então não existia vacina para a peste negra, para a gripe espanhola a vacinação ainda não tinha sido desenvolvida, que também é uma doença que deu na Espanha lá no século XX. Então, a vacina ela é uma tecnologia de prevenção contra doenças muito recente, que está sendo desenvolvida aí no século XX. Então, a maioria da população nunca ouviu falar de vacina, não conhecia vacina. Então, tinha medo de tomar algo que ela não conhecia. Então, é por isso que vai haver uma revolta da população nas ruas. No dia 10 de novembro de 1904, as pessoas vão às ruas e vão quebrar os bondinhos, vão quebrar os prédios públicos porque elas não querem ser vacinadas. Turma, hoje a gente olha esse episódio com um certo ar cômico, mas não foi cômico não. Foi tenso o negócio. O acontecimento foi tenso. As pessoas não sabiam o que estava sendo aplicado nelas, elas tinham medo, porque vocês sabem, a vacina ela gera alguns efeitos colaterais. É natural que as pessoas que sejam vacinadas reportem efeitos indesejados, como febre, como algum tipo de dor, tontura. Então, são efeitos que a vacina dá, mas que servem para imunizar o corpo da pessoa que está recebendo a vacina. No entanto, imagine a população analfabeta, com pouco acesso à escola, que não sabe disso e o governo não difundia isso. Então foi isso que era o cenário da revolta da vacina. Foi um movimento urbano, ali em que a população no Rio de Janeiro entrou em conflito com o exército teve que refrear, teve que parar esses saques, esses conflitos, para que as pessoas entendessem que se vacinar era bom. Então, até hoje a gente observa um pouco de desconfiança com as vacinas. Isso não é de hoje, turma. Não é à toa que nós vivemos hoje num país onde está a vacinação ela avança lentamente. Historicamente, a gente já viveu isso 100 anos ali atrás, né? Por volta de 116 anos atrás, o Brasil vivia um cenário muito semelhante, em que a vacina era desacreditada, não se acreditava que tomar vacina fosse frear o surgimento de doenças. Mas tudo isso com um pouco de educação, de conhecimento, é que a gente vai modificando. Então, estudar a revolta da vacina hoje é fundamental para a gente entender por que o Brasil hoje vacina pouco.
Outra revolta que o material de vocês traz é a revolta da Chibata. A revolta da Chibata aconteceu em 1910 e ela tem como centro uma revolta de marinheiros, tá? Existia um abismo social entre os oficiais da marinha, que são aqueles marinheiros de mais alto grau, que comandam os barcos, e os marujos, que são aqueles que servem na limpeza do barco, na produção da comida, na lavagem dos barcos, né? São as camadas mais pobres que entram na marinha para ter um tipo de emprego. Os oficiais já são aqueles mais estudados, vindos de famílias ricas que ocupam os cargos mais altos da marinha. Então existe um abismo social. E dentro desse abismo social existia uma condição em que os marinheiros, mais os marujos, eles viviam em condições insalubres. Os barcos eram os piores lugares, eram os lugares dos marujos. O barco não era uma boa condição, enquanto que a casa ali, a salinha do oficial era bacana, tinha luxo, tinha conforto. Fora isso, para os marujos que eram indisciplinados, ou seja, aqueles que respondiam, que não obedeciam, tinha um castigo que era a chibata. O exército chibatava. O que é a chibata? É chicotear a costa do marujo. Então, os marujos eram punidos com chicote. Então, isso era uma prática muito medieval aplicada ali no século XX na Marinha, né? E aí houve um episódio em que um marinheiro, um marujo, vai se revoltar e ele vai ser condenado a receber 250 chibatadas. Esse episódio é que vai eclodir a revolta da chibata. Um motim que vai ser liderado por João Cândido, ele vai tomar um navio, vai sequestrar um navio e com esse navio vai ameaçar bombardear a cidade do Rio de Janeiro ali. E aí a gente vai ter um acordo do governo, o governo vai fazer um falso acordo e que não vai resolver nada. Vai dizer que vai resolver, mas não resolve. Continuam as chibatadas, vai ter várias revoltas, vários tipos de revoltas de marujos, até que os marujos consigam o fim desse castigo. Agora, uma coisa que eu quero que vocês atentem para a revolta da chibata é a presença de negros. A maior parte dos marujos era afrodescendente. Então a gente vê aí que a camada mais pobre da sociedade, ela é formada pelos afrodescendentes. E eles ainda existe, aí a gente pode pensar, né, pode estabelecer uma relação dialógica, ou seja, de que ainda existe ali uma certa herança do tempo da escravidão. O escravo que antes era chibateado, agora não existe mais, não é escravo, mas ele, o afrodescendente, ele ocupa ali o lugar do marujo na marinha. Por mais que ele receba um salário, por ele ser afrodescendente e ter a pele escura, ele ainda é tratado como escravo. Então a gente vê aí uma permanência do preconceito, do racismo estrutural na sociedade brasileira do século XX. Agora, passando para os movimentos sociais rurais, a gente vai ver que os movimentos sociais no campo, eles são fundamentados na forte desigualdade social que existia entre os donos de terra e os camponeses. Os camponeses eles tinham que ser submissos ao coronel, que era a autoridade local, e existia poucas terras cultiváveis para os camponeses. A maior parte das terras serviam aos grandes cafeicultores, né? Os agricultores que plantavam café. Os camponeses que viviam de subsistência, tinham que plantar o alimento para sua própria família, eles não tinham acesso a terras. Os movimentos sociais rurais eles foram caracterizados por um caráter messiânico e carismático. O que significa isso? Os líderes desses movimentos eles tinham uma grande atração sobre os camponeses que eles lideravam. Eles conseguiam convencê-los e eles tinham, então, um carisma muito grande. Messiânico significa que eles estavam ali fundamentados na doutrina religiosa. Eles tinham um forte aspecto religioso, de libertar as pessoas através do conhecimento da religião, principalmente do cristianismo. Lembre-se, Jesus Cristo, em Jerusalém, arregimentou as camadas mais pobres, as prostitutas, os leprosos, e deu-lhes uma crença em um Deus universal, que não olhava para o bolso e sim para o coração. Os movimentos messiânicos aqui no Brasil, sociais rurais, de caráter messiânico, eles também vão ter um forte discurso religioso por trás. E politicamente, eles contestavam, então, essa estrutura da distribuição de terras, onde somente os mais ricos cafeicultores tinham acesso à terra e os camponeses não. E a política de produzir para exportar para o grande agronegócio, ou seja, a economia, a agricultura familiar
O campesinato de família, ele não tinha espaço no campo do Brasil. Então é nesse contexto que a gente vai observar três movimentos sociais rurais. O movimento de Canudos é o mais famoso. Canudos foi um arraial que existia em Belo Monte, interior da Bahia, onde um líder chamado Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro, esse cara barbudo aí do lado, tá? Esse cara de barbão, ele era o líder do Arraial de Canudos. E ele tinha mas forte semelhança ali com a figura de Cristo, né? Ele era um douto na doutrina espiritual, ele conhecia a Bíblia, então ele ajudava dando conforto às pessoas, né? Ele ensinava a doutrina cristã e também arregimentava as pessoas, começou a convencer as pessoas a buscarem terras para que eles vivessem melhor, longe do domínio dos coronéis, longe do domínio dos grandes latifundiários. Então ele vai começar a liderar o erguimento de um reduto que chegou a abrigar 25 mil pessoas no sertão paraibano. É quase, ele conseguiu construir uma cidade no sertão. E aí eles se ocuparam dessa terra e nesse lugar eles começaram a produzir seus próprios alimentos, a viver uma vida comunitária, sem a forte e estrita obediência ao coronel. Então Antônio Vicente Mendes Maciel, esse Antônio Conselheiro, pode despontar como uma liderança. Ele começa a ameaçar o governo, ele começa a se tornar uma ameaça, porque ele pode, ali com o crescimento dessa cidade, começar a convencer as pessoas a contestarem a estrutura social e política do Brasil. Então o exército vai mandar tropas em 1896 e vai ser fortemente reprimido. Arraial de Canudos é um dos exemplos da resistência do povo nordestino e camponês contra o exército opressor, contra as políticas latifundiárias opressoras, contra o agronegócio, que só queria mão de obra para se alimentar e dava pouco a essas pessoas. As pessoas queriam liberdade, queriam terras, e no Arraial de Canudos elas resistiram bravamente. Foram necessárias 4 expedições do exército. E no ano de 1897, o exército finalmente consegue derrubar o Arraial de Canudos, assassinaram Antônio Conselheiro, tiraram-lhe a cabeça e levaram para o Rio de Janeiro para servir de exemplo para qualquer tentativa de pessoas humildes e pobres que querem acesso à terra de se reunirem e tentarem contestar a estrutura agrofundiária do Brasil. O contestado já é um movimento em que tem como centro a construção da estrada de ferro São Paulo e Rio Grande, uma estrada de ferro que ligava o sudeste ao sul do Brasil no ano de 1906. E ela tem esse nome porque ela se situou ali numa região que era contestada pelos estados do Paraná e Santa Catarina, uma região de fronteira, fazia a fronteira entre esses dois estados. Aí o que acontece ali? Com a construção dessa ferrovia, dessa estrada de ferro, vai ser expulsa as pessoas que viviam da extração de madeira ali nessa região. Então, eles vão ser expulsos, eles vão ter que buscar uma nova localidade para eles viverem, e quando eles vão buscar essa nova localidade, eles vão ser liderados por um monge chamado José Maria. Novamente aí ao discurso religioso. Esse monge José Maria, ele vai começar a juntar as pessoas e a convencê-las a viver em comunidade, a não pagarem os impostos. Então isso vai ser uma ameaça para o governo, né? Porque pessoas vivendo em comunidade que não vão obedecer ao presidente do Brasil, ao exército, ao coronel local, eles se tornam uma ameaça de subversão, né? Subverter a ordem do Brasil era uma grande ameaça. E o contestado, assim como Canudos, estava parecendo que ia nesse mesmo caminho. Então o exército vai mandar tropas, vai matar os rebeldes em 1912 e as disputas pelas essas terras contestadas, né, entre Paraná e Santa Catarina, vai durar ainda aí 4 anos. Então o movimento do contestado era parecido com o movimento de Canudos no caráter carismático dos seus líderes, no discurso messiânico baseado na vida comunitária, nos ideais mais universalistas, né, igualdade para todos, e eram movimentos de pessoas do campo. Por fim, a gente tem o cangaço nordestino. O cangaço nordestino ele tem o surgimento lá no Império, no ano de 1877, e vai ver o seu apogeu no ano de 1920. Era um movimento de contestação da estrutura econômica e social, principalmente no Brasil, no Nordeste brasileiro.
como ele era? Ele teve a sua difusão a partir de 1977, a partir de uma grande seca. O Nordeste vai viver uma grande seca, que vai faltar alimento, vai deixar a população em estado miserável, e aí alguns grupos de pessoas vão começar a organizar saques e ataques a fazendas, povoados e cidades, para poder tirar dos mais ricos e dar aos mais pobres. Então, o cangaço era um movimento armado de guerrilheiros, né, de pessoas do interior, fugidas da seca, que formavam bandos e literalmente assaltavam as fazendas, assaltavam povoados e cidades, matavam muitas pessoas sob o pretexto de saquear para poder distribuir em cidades mais pobres vítimas da seca. Os mais famosos cangaceiros são Antônio Silvino e Virgulino Ferreira, o Lampião. Você já deve ter ouvido falar de Lampião. Lampião é uma figura do cangaço que está aqui nessa foto, junto com sua esposa, Maria Bonita. Eles eram dois cangaceiros mais famosos. Eles organizavam saques e eles ficaram famosos no Nordeste todo por essas práticas, tá bom? A aniquilação de Lampião, do bando dele, só foi acontecer em 1938. Então, o cangaço foi um importante movimento social rural de luta armada que buscava na violência, nos saques aos mais ricos, às fazendas, às cidades e povoados, uma tentativa de distribuir a renda que era centralizada somente na mão dos mais ricos. Turma, por fim, o material de vocês traz o movimento negro e a atuação política. Esse capítulo ele tem aí origem no surgimento da imprensa negra. A imprensa negra ela surge no Brasil com caráter artesanal ali, carregando uma herança do período do abolicionismo. Quando as elites intelectuais brasileiras elas vão começar a questionar a escravidão, vão surgir diversos jornais falando sobre a abolição dos afrodescendentes escravizados no Brasil. Então, a partir disso, quando a escravidão vai ser abolida no Brasil, em 1888, vamos continuar observando o surgimento de jornais falando sobre a questão dos afrodescendentes no Brasil. Só que são jornais discretos, com uma produção bem artesanal. Não vai ter aquela produção industrial que os jornais, como vocês conhecem, o Liberal, né, o Diário do Pará, hoje tem uma produção industrial. Eles conseguem imprimir milhares de jornais, um por dia, e distribuir na cidade toda. Esses jornais que falam sobre a questão afrodescendente, eles vão ser discretos, vão ter uma produção artesanal. Então tem aí o Exemplo e a Alvorada, que são dos mais famosos, que vão conseguir imprimir em escala industrial e difundir no Brasil todo. O que eles difundiam? Eles difundiam a participação da população afrodescendente nos movimentos sociais e divulgavam a cultura afro-brasileira, aquela cultura que vem de berço dos africanos que chegavam aqui e fizeram família, estavam na condição de escravizados, resistiam. Então a gente vai ver a divulgação aí da capoeira, do lundu, das danças, das comidas típicas, de tudo da produção cultural dos afrodescendentes no Brasil. Então vai ser um instrumento ali que vai surgir no século, vai continuar, né? Veio do Império, assim como o cangaço, mas vai continuar aí divulgando a presença do afrodescendente nos movimentos sociais. A gente viu a revolta da Chibata tinha muitos afrodescendentes. Se vocês voltarem lá o vídeo um pouquinho, vocês vão ver a população afrodescendente também no cangaço, também no contestado. Então, a presença do negro, ela não só me diz como que ela me mostra como nos mostra, né, nós podemos entender a presença do afrodescendente nos movimentos sociais, como o Brasil permaneceu numa política de desigualdade social. Aqueles descendentes de africanos, os descendentes de ex-escravizados, eles vão continuar em condições de desigualdade social. Eles vão integrar as camadas mais pobres da sociedade, né? Então, apesar de a abolição da escravidão ter terminado, né, a escravidão ser ilegal, os afrodescendentes ainda vão ser os mais pobres. Então, a presença deles nos movimentos sociais nos mostra muito sobre a desigualdade racial e social, sobre o racismo estrutural que o Brasil vivia e até hoje vive como herança desse tempo. Turma, eu quero que vocês observem essa aula com atenção, reflitam muito sobre o nosso mundo hoje em dia, sobre a nossa sociedade, comparem as semelhanças e as diferenças. Comentem comigo lá no Clipe Escola, eu vou adorar saber o que vocês acharam dessa aula. A atividade final
eu vou cobrar e vocês realizem e enviem. Poucos de vocês estão mandando, tá? Vocês estão sendo avaliados durante esse período. Turma, vou ficando por aqui, desejando a vocês que estejam com saúde e permaneçam em casa. Até o nosso retorno. Tchau, tchau!